estamos aqui no terceiro dia de podcast, agora é a nossa 15ª rodada, 15ª rodada, e a gente está aqui com a Daniele Jung. Ai, prazer, gente, prazer imenso. Prazer é nosso de receber você aqui, que gostoso, eu tenho certeza que esse papo que tá te deixando ansiosa vai ser muito fácil para você, que você é bem faladora, né? Não, eu falo pra caramba mesmo. E o Michael já quer começar a te questionar. Eu já quero começar perguntando começar? já, Dani. Eu vi que você usa uma comunicação que eu adoro, assim, as palavras que você escolheu, que é transformando a essência das pessoas em espaços que celebram a felicidade. Eu quero saber o que isso representa e como que você construiu essa comunicação. Nossa, que legal. É uma coisa que eu gosto de falar muito sobre isso e nos representa como, eu acho, como escritório, como profissionais que somos, assim, uma equipe falando, e nos representa para o cliente de uma maneira, isso já foi essa frase, ela não é por acaso, ela já foi determinante para vários fechamentos. Vários clientes já chegaram e falaram, não, eu decidi buscar você quando eu li essa frase, porque ela me trouxe uma sensação de carinho, respeito, me fez pensar que você vai respeitar o que eu gosto, você vai colocar o meu gosto no projeto, você vai, se eu trouxer uma coisa que tem valor afetivo para mim, vai fazer sentido para você, e é muito atrelado a isso, eu acredito no lar, principalmente no lar, né, claro que a gente faz projetos comerciais também, mas eu acredito muito no lar que transmita a identidade do usuário. Isso assim, e quando o usuário é a família, tem que representar a família toda. E traduzir em felicidade, porque um lar que abraça deixa as pessoas felizes, né? E isso um pouco me arrepia, assim, isso é uma coisa que faz muito sentido pra mim. Porque feliz é o jeito que você é, né? Ah. Acho que eu nunca te vi sem sorrir, Dani. Não, eu sou, realmente. Eu falo que eu sou uma pessoa que acorda todos os dias feliz. Eu posso ter vários momentos durante o dia, né? Porque a nossa profissão é um desafio diário, conciliar tudo, né? É muita coisa. Mas eu sou, sim, uma pessoa muito feliz. Eu falo que isso realmente sou eu. E isso tudo foi em todos esses anos, assim, que você sentiu que você foi endurecendo, você foi ficando mais feliz. Você tem quantos anos? Eu tenho 14, não, de formada, de arquitetura. Formado, não pediria a sua idade nunca. Ufa, já tava, né, declarando aqui. São quase 14 anos de formada, com escritório 13 anos, porque o primeiro ano eu tive uma experiência num outro escritório e logo após eu montou o seu. Encarei o desafio de criar Daniele Jung Arquitetura, que agora está numa fase de transição, assim, grande também. Ah, é? É. E que transição? Você pode contar pra gente? Posso. Então conta, é uma alegria contar isso. A gente vai... É quase em primeira mão, porque a gente deixou umas pitadas, assim, tem deixado umas pitadas. Era uma grande vontade minha mudar um pouco o nome do escritório. Tirar o meu nome de certa forma, mas é para linkar mais a equipe, deixar todo mundo, porque associados. Hoje... Isso. Sem colocar esse termo de associados, eu acho, mas nós estamos nos transformando agora em Casa D. Casa D que vai ter várias bifurcações. Casa de design, de desenho, esse D vai ter vários sentidos, assim, sabe? Então, a gente tá nessa fase de transição e eu tô bem feliz porque... Eu acho que você já até colocou alguma coisa, Sim. né? Eu vi alguma coisa que você escreveu. Eu tô bem feliz porque agora a decisão tá bem clara pra mim, assim, mas foi bem desafiador fazer essa mudança. Teve que ter Um desapego, né? Soltar daquilo que tá dando certo até agora. E mesmo porque você tem o Eduardo ali junto, né? Eduardo, a Rafaela, que é gerente do escritório e tá há 4 anos lá, é meu braço direito. Assim, e é uma forma, então, de abraçá-los e eles se verem ali também, né? Esse nome. Isso. É uma São questão quantos na equipe hoje, Dani? Nós somos em 4 arquitetos.
4 arquitetos e uma colaboradora. E vocês também 5 executam arquitetos, obra, Eduardo, né? é, Você 5. não faz só o projeto, né? Vocês executam obra, né? Na verdade, o trabalho do Eduardo é muito voltado a essa questão da execução. Como se fosse um braço do escritório que vem para auxiliar alguns clientes que desejam, e também é um trabalho que ele faz em paralelo, faz com outros profissionais e tal. Ah, ele executa obras de outros arquitetos Sim, também. sim, porque o Eduardo é um arquiteto que sempre trabalhou com execução. Ele sempre trabalhou dentro de construtoras e esse é o perfil dele. Ele é um arquiteto engenheiro, a gente brinca, né? Até todo mundo chega e aborda ele como, mas você é engenheiro? O marido da Dani é engenheiro? Não, na verdade é arquiteto, mas ele tem esse amor por fazer execução, então tem uma questão de poder oferecer para o cliente uma solução. Traz um diferencial para o escritório, ter ali implantado a execução. Sim. E a administração também, além da sim. execução. Administração, ele faz por administração. Bem interessante e tem funcionado bem, bem legal, assim. Sim, porque assim, tem muitas pessoas que chegam até o escritório e o maior medo deles é quem vai fazer, né? Quem Muito, vai executar, né? muito. Então, se eles chegam até você, confiam no seu projeto e ainda já tem essa ajuda da mão de obra aí, né? Da execução, facilita todas as coisas, né? A gente, como equipe, a gente não faz muito esse trabalho de acompanhamento. A gente faz um acompanhamento ao projeto, técnico ao projeto, mas não uma execução, né, própria. Aí seria um segundo serviço oferecido por eles. Hein, Dani, me conta uma coisa. Dentro aí do escritório, como que funciona para você e a tua transmissão com a equipe aí desse processo criativo, né? Porque é bastante coisa, né? Bastante. A gente já tratou de alguns projetos juntas, assim, Muita e é coisa. muita coisa, né? Muita coisa. Então, esse processo criativo é bem engraçado, porque ele é uma coisa muito... Eu falo que é uma coisa muito minha, né? O processo criativo, ele parte de mim muito, assim. E o meu processo, pelo menos o meu processo criativo, os clientes perguntam, as pessoas perguntam, ele é muito fracionado, assim, ele é muito buscar muita inspiração. Mas, por exemplo, assim, eu vou para uma casa cor, eu vejo um ambiente lindo, eu extraio daquele ambiente, nossa, aquele detalhe do móvel, aquele canto da iluminação ali que tá diferente, uma ambientação diferenciada, mas nunca é uma inspiração Na global. íntegra, né? Então, são vários itens de referência e referências São recortes isso, que você vai... que vão compondo um estilo que a gente tem traçado mais natural, um estilo mais materiais naturais, uma identidade mais leve, essa contemporânea, temporal, que eu falo muito, que é essa coisa de ter o material para sempre, o material eterno, eu gosto muito disso. Eu me sinto muito feliz quando algum cliente vem com retorno agora, né, depois dos 13 anos de jornada, quando o cliente vem com retorno e fala assim, nossa, eu recebi pessoas, todo mundo acha que minha casa tem 2 anos e na verdade já tem 8, 10, então isso para mim é uma vitória bem, bem grande, assim, porque é uma arquitetura que eu acredito muito, de se manter ali viva, de um detalhe mudar, mas de ela ter a essência dela. Sim. A essência é Que é o que importantíssimo. tá no teu manifesto, Exatamente. né? A essência Exatamente. continuar... Acaba que Independente tudo do fecha tempo, um continuar ciclo. celebrando a felicidade. Isso. Que Muita legal. felicidade. Quem trabalha com comunicação capta bem essa situação, né? O Michael é mestre nisso também. Mestre, então, né? Então... Sensacional, a abordagem, experiências do Michael, é demais, né? Muito... Dani, e me diz o seguinte, você hoje ali, como que você distribui as tarefas dentro do escritório? Você falou que tem uma gerente, né? A Rafa já tá com você aí um tempo, né? E é ela que coordena a distribuição da tarefa? Ela é a tua chefe ou é você que distribui todas as tarefas? Meu Deus, a gente brinco de chefe, né? Porque lá na loja eu falo que eu tenho vários chefes lá. A gente tem, cada cliente é um pouco nosso chefe, né? Também. Não tem como não ser assim.
A distribuição, a gente tem mudado. Lá no escritório, eu vou usar bem um termo que a gente usa sempre, assim, é um recalculando rota, né? A todo momento a gente faz um recalculando rota. Então, há um tempo atrás, a gente tinha também um time de arquitetas e houve uma mudança. No corpo das arquitetas, agora no começo do ano, que era uma equipe é uma equipe que está sendo montada novamente e que a Rafa está à frente disso. Então, hoje, a gente está praticando, tentando ainda, né, nessa fase de transição, onde eu me reporto muito mais a ela e ela a mim, e aí ela acaba se direcionando mais às demais arquitetas. Verticalizando a comunicação. Isso. Para que eu possa estar presente para todos os clientes nos mesmos momentos. Isso foi uma Porque escolha. assim, se você tá muito fixado ali no produzir o projeto e tudo mais, você talvez não consiga dar atenção que o cliente tá precisando na obra, nos fornecedores, né? Exatamente. Porque às vezes eu vejo alguns clientes falando, mas eu não contratei minha arquiteta para fazer o acompanhamento, né? Só que, apenas acompanhar numa revenda, né? São quantas horas para um atendimento, né? Na escolha do revestimento, na escolha do mobiliário, né, Dani? Então, é isso. É exatamente isso. É estar presente em momentos chaves e cruciais, assim, para os clientes. Então, momento de alinhamento técnico em obra, momento de visita, são os momentos que eu estou muito presente na criação do desenvolvimento com a equipe daí. E reuniões, então as reuniões, assim, de apresentação, quase que todas eu estou presente, assim. E essa questão desse acompanhamento, de sair realmente com o cliente, de pegar pela mão, de ouvir o que ele está sentindo, de fazer as escolhas junto com ele, né? Assim, sim, você é muito atenciosa, né? Recentemente acompanhei o projeto teu com uma senhora, né? De 75 anos, né? 75. A dedicação dela, de buscar cliente na casa, levar cliente até a revenda, acompanhar, bater papo, né? Então, assim, é uma dedicação, né, Dani? Porque você está se doando todo o seu tempo ali, né? Foram tardes ali imensas, né? Nessas escolhas, né? Sim. E eu acho que isso faz o cliente se sentir acolhido, respeitado, porque é a questão do sonho dele, né? É esse respeito do sonho. Claro que a gente sempre tem um limite de agenda, de tempo, né? físico, que a nossa né? coisa mais preciosa hoje é o tempo, né? E como que foi essa cliente, assim, quando ela chegou? Com certeza deve ter vindo com muitas perguntas, né? Se você também teria essa disponibilidade, né? Sabendo também dessas condicionantes, né? Para poder atendê-la. Como que foi que ela chegou ali no escritório? É a necessidade, ela queria realmente essa atenção. Mas é uma cliente que vem de uma família, assim, de clientes, né? Todos eles. Falando novamente dessa coisa de celebrar, de estar junto. Então, é a família toda que o escritório atende, que eu pessoalmente atendo muito essa família. Então, veio que através Eles já estavam desse super movimento. em casa, né? Sim. E eles estavam seguros que iria funcionar, que iria dar certo. Estamos caminhando, né, para finalizar, assim, tá interessante. Que gostoso. Dani, e conta pra gente uma outra coisa, né? Teu casamento foi um acontecimento que eu acompanhei de longe. Mas foi muito gostoso. Faz quanto tempo? O casamento vai fazer dois anos agora, em outubro. E ela fez uma festa linda lá em Búzios, foi? Búzios, né? Que coisa mais maravilhosa, que alegria, que lugar fresco. Foi demais, foi demais. A coisa da essência, o que eu sou como profissional hoje me traduz, o que eu sou como pessoa traduz meu profissional e se bifurca. Eu casei numa casa
numa casa projetada por um arquiteto paulista, uma casa que tem 32 anos, se eu não me engano, e ela foi um ícone de arquitetura na época, e a casa é maravilhosa até hoje, a maneira executiva dela, e linda, de frente para o mar, numa praia bem pouco... Mais paradisíaca. Isso, mais privativa, assim, Privativa. porque é uma área bem residencial. Aham. E foi um sonho, assim, foi um sonho mesmo. Assim, clichê falar, né? Foi um sonho, mas foi no sentido de... Foi bem intimista, que era todo uma esse coisa que a gente cenário. queria muito. O cenário foi pós-pandemia. Então, você falou da minha alegria nesse dia, meu Deus, assim, Porque você foi... vinha planejando antes, transbordando. né? A gente vinha. E acho que a pandemia Vinha. atrapalhou, A né? gente foi casamento de pandemia, que foi adiado lá, mas foi adiado um ano. E foram 115 pessoas para Búzios. Nossa Senhora. Sim, foi... Intimista, você imagine Aqui. o quadro de amigos dessa pessoa, né? Bem íntimo, Não, uma foi- cerimônia íntima. Foi um sonho. Pra foi um apenas os de sonho. casa, assim. Só os de casa. Não, foi maravilhoso. E todo mundo extremamente feliz, assim, uma carta de alforria, assim, uma festa pós-pandemia. Sim, né? Porque, Então, foi... meu Deus, tava todo mundo amarrado, né? Não podia Foi fazer delicioso, nada. assim, foi incrível. Toda a hospedagem das pessoas, elas ficaram numa pousada que, ai, Búzios assim, quem não conhece tem que É um conhecer, charme, eu falo, né? é muito Muito charmoso, é muito gostoso. lindo. E foi um sonho, assim, E você é praieira, Dani? muito, Já tá. muito. Porque, né, tem que... Aqui, também Muito. o cenário tem que fazer Muito. sentido e ser importante pra você, né? Pra você fazer escolher sentido. casar ali, né? Não, e foi assim, quando a gente... Eu sou maluca por árvores, né? Por paisagismo, de maneira geral, assim, por tudo verde, natureza. E quando a gente foi fazer a escolha, que eu cheguei, tinha um quintal e tinha uma árvore gigante. Eu falei, tem que ser aqui, é aqui. É aqui. Lugar desenhado por Deus, é esse espaço aqui mesmo, essa Nossa, árvore. e era em que mês do ano? Outubro. Nossa, Outubro. bem... Bom, lá sempre é calor, né? É calor, mas E o assim, verãozinho não gostoso. choveu no dia, mas no outro dia caiu uma chuva torrencial, assim. Nossa. Mas diz que é pra dar Foi, sorte, né? foi. Lava, minha avó Lavou, falava foi. assim, Foi isso maravilhoso. lava tudo e leva tudo de ruim. Eu falei, opa, Oh, Traz bom. coisa boa. Isso legal. mesmo. Foi A demais. Dani teve a oportunidade de estar com a gente lá na fábrica da Porto Belo também, a foi visita, sensacional. né? Foi uma viagem deliciosa, né, Dani? Muito. E eu e a Dani, assim, a gente se descobriu em várias situações, né, Dani? As pessoas que ficam falando, conversando, se distraindo de todo o resto, né, Dani? Sim. Inclusive, no final foi muito divertido, né? Olha, a Débora vai contar, né? Nossa, tipo assim. Isso. A gente conversava tanto que a gente Agora eu deixou tô nossas curioso. 2 malas abandonadas, assim. E a gente olhou e falou, nossa, e aquelas malas? Quem deixou aquelas malas Mas lá? a Débora perdeu alguma coisa? Aí a Débora falou assim, você Algum pegou a tua objeto? mala? Aí eu falei, não, nem eu. Ai, que bacana. Então são as nossas. Já tinha atravessado a rua, já tava indo embora, as malas lá. Eu já fiz isso, já. Já fiz isso, já. O ônibus foi embora, só ficou as malinhas ali. Aí foi Foi. especial conhecer a fábrica também, né, Dani? Foi muito legal, porque evidenciou o que para mim já era uma realidade dessa questão do processo criativo da Porto Belo, processo de curadoria, de cuidado, de ouvir realmente profissionais, de ouvir o cliente no sentido de tonalidades, texturas, desejos, né? Eu lembro de uma pergunta assim, o que vocês sentem falta quando vocês projetam? O que vocês gostariam de ter que ainda não está em linha? O que a gente poderia criar por vocês? Então, eu acho isso um respeito gigante, Com assim. o profissional. Realmente valorizar o profissional e isso tá aí evidente em todas as pontas, assim. É do um começo ao compromisso fim. deles, né? Exatamente. E foi bacana, porque daí logo na sequência a gente fez um tour na loja, em que a gente estava apresentando os lançamentos e fez exatamente o lançamento da madeira, da Vanguard, que foi o que Que eles era muito solicitaram. esperado por eles. Sim, porque eles falaram, a gente precisa de uma madeira com menos informação, Mais limpa. E foi uma unanimidade, foi muito curioso, assim, que foi unânime, né? Foi. E aí a madeira foi lançada agora no Revestir. A gente E é teve linda. lá no ano Uhum. passado, nessa época. Nós terminamos a feira ano passado
No dia seguinte a gente saiu, Exatamente, né? exatamente. Eu exausta dos dias de feira e Foi aí a gente maravilhoso. foi pra Rendeu lá. muitas amizades. Muitas, né? A Eu- Dani deu aula para uma colega nossa, né? Uma querida, né? Sim, A Dani rendeu falando, 3 você tem amizades. que fazer assim, você tem que fazer assado. Eu falei, essa Dani é Mas atentada. assim, é aquele temporal que a gente já passou e a gente ensina a Sim. pessoa a não perder a cobertura ali, mais ou Aham. menos Sim. isso. Vocês perguntaram, você era mais calma no começo ou agora? Acho que hoje eu sou muito mais calma. Hoje eu sou muito mais, isso me pertence, isso não. E no começo não era assim, era muito mais. Acelerada. Tomava pra mim. Aham. Muito mais. E hoje a gente se acaba tendo um discernimento, acaba vendo, interpretando, peraí. Gerindo melhor as situações. Isso. E vendo o que separando a ansiedade de insatisfação, por exemplo. Às vezes o cliente não está insatisfeito, ele só está ansioso. Ele tá ali com um desejo, né? E é um sonho, e é uma programação de uma vida toda, às vezes. Isso eu respeito demais, assim, porque o sonho, eu falo que a obra, ela tem seus desafios, mas a gente tem a obrigação, assim, de ao máximo interferir para que esse sonho continue sendo um sonho e que vá se realizando, não que vire um conflito, né? Então isso para mim é muito forte. Eu levo isso, mas de uma maneira muito mais leve. Ai, que delícia, Muito né? mais. Que bom, Muito que é o mais, que a experiência vai construindo, né? Vai. Vai passando o A gente tempo. vai evoluindo, né? Sim, É, com Com o tempo, né? certeza. A gente não é nem de longe Mesmo hoje o que eu era porque- 5 anos atrás. Não... Mesmo porque cada vez que você passa por uma situação de estresse, aquilo te causa depois tem um retorno, né? Ou Uma é um reflexão. sintoma no corpo, ou você passa dias de dor de cabeça, ou você perde o sono à noite. Então, assim, esse sintoma, em alguma parte, vai vir o sintoma daquele estresse, né? Então, aí você fala, não quero ficar desse jeito. Então, você vai se corrigindo, né? Você vai assimilando melhor e e a gente- reagindo melhor, É. né? E a maneira com que a gente encara. Muitas vezes, se você fala, não, vamos lá, vamos encarar tudo Eu da acredito por aí também. positividade É como na você encara. história. Exatamente. Visualiza o cenário, muda, né? Muda. E aí você resolve. E as coisas parecem que se diluem mais rápido, mas, né? Hein, Dani, você e o Eduardo, vocês assim se fortalecem? Existe o estresse do casamento de trabalhar junto e tá? A gente é água e vinho, né? Totalmente. Ele é calmo, tranquilo. O processo dele, eu sou 360 por hora. Então, a gente não trabalha, diferente de vários colegas, né? Casais, isso é uma curiosidade, porque também a gente não trabalha juntos, na mesma, por exemplo, assim, eu projeto com as arquitetas e ele fica à frente de administração do escritório, processos burocráticos e a parte da execução. A gente influencia muito pouco um no trabalho do outro. Porque a gente é muito diferente. Então, essa coisa do relacionamento. E chegaram a tentar trabalhar junto e viram que não ia dar certo ou não aconteceu natural? Impossível. Impossível. Olha aí. Impossível. Como manter um casamento? Olha aí. Isso, impossível. Tem que ser saudável, né, também, né? É muito diferente, assim, é porque a gente é muito diferente. É um diferente que se complementa em Sim. muitas partes, por exemplo. Que é essencial. Às vezes, numa situação de estresse eu penso, o que o Eduardo faria? Porque ele tem uma habilidade de lidar com a tranquilidade Como ele... acima da estatística, né? O mundo tá caindo. Eduardo, tem uma laje aqui que tá caindo. Aham. Pleno, exatamente. Eu já tô virando mundo avesso nessas horas. E então a gente sabe dessa coisa, assim. Então, Habilidade dele, né? habilidade. E aí a gente não trabalha no mesmo. Não é à toa que vocês estão juntos, né? Porque um vem sempre para ensinar o outro em Isso. alguma coisa, né? Exatamente. Todas as pessoas Eu que estão acredito perto da gente nisso para ensinar alguma coisa, né? Aham. Que Com certeza, delícia, com que certeza. bom, que bom que acharam aí esse termo,
esse meio termo aí de trabalhar e de fazer fluir as coisas, né? Porque E flui muito realmente, bem né? hoje, flui. Porque se cada um coordena uma parte, a coisa vai, né? E Dani, no dia a dia, assim, a correria, você divide assim, tal dia é para ir nas obras, tal dia ou não, vai acontecendo conforme vai tendo demanda. Você tem uma metodologia, você implantou alguma coisa de organização nesse sentido no teu escritório? Tem, a gente faz alguma coisa, assim, a gente faz muitas coisas hoje de processos. A gente tenta implantar alguns processos, no sentido de dias para obra, dias para reunião. Agora a gente está retomando isso de ter determinados dias de reunião, outros não. E, por exemplo, dias para gravações, dias para obra, dias para visita. A gente está tentando realmente aplicar isso, tenta aplicar o máximo possível. Porque eu me dedico muito à criação e muito à resolução de, tipo, auxiliar o cliente na obra, por exemplo. E aí, se eu não tiver marcado as outras coisas, eu Acaba me dedico passando. totalmente a isso. Uhum. Então, eu sou indisciplinada no sentido de o cliente, as resoluções são sempre a minha prioridade. Mas eu acho que qualquer pessoa seria indisciplinada se não tivesse uma agenda, né? Então, se você determina uma agenda, Isso. metodologia, isso acontece, né? Isso. Então, seria meio natural, assim, a pessoa tem que ser muito perspicaz para entender agora paro esse, faço esse, sem ter ali uma metodologia Sim. Tem mesmo, que ter um né? processo, né? Um processo é importante. À medida que você vai tendo equipe, tudo é importantíssimo ter processo, até para ficar linear, ficar claro para todo mundo como que vai startar o projeto e como vai ser todo A ao gestão longo, como um a todo, gestão. né? A gestão do tempo, a gestão com o cliente, a gestão interna, né? Tudo. E como que você e o Eduardo buscam se divertir? Qual que é, assim, o escape? Ah, a gente eu acho que Só a gente tá... mudar o lugar para criar, né? Porque assim, quando a gente viaja ou em qualquer outro lugar, a gente Ai, não para viajar. de, né? De estar Viagem criando, né? é maravilhoso, Mas é a descontração, né? Para depois voltar para exatamente. as ideias, né? Exatamente. É o momento que aflora, A né? A flora, viajar exatamente. para arquiteto nossa, renovar, né? É E o tipo renovar. de viagem que você gosta? É viagem de exploração, viagem de chegar direto num ponto e ir para um hotel bacana? Que tipo que é o que... Muito de exploração, assim, Você é muito do de tipo que faz sentir. roteiro? Muito. Cada detalhe, cada restaurante, tipo, eu pesquiso meses. É bem engraçado que quando eu compartilho bastante essa parte de viagem quando a gente faz, e, e as pessoas perguntam, mas como que você escolhe? Como que você busca? Como que você organiza? Eu sou muito curiosa, assim, então busco muito, assim, organizar, ter experiências, né? Ter Você as não é experiências. muito de ir para o lugar e ver o que acontece lá. Não, eu gosto de saber tudo que tem próximo, porque eu fico pensando assim, poxa, se eu chegar lá Se e chover, se trocar, se atrasar, né? e se Planos eu B. ficar, se eu andar Por assim, falta de pesquisar, perdeu até o dia porque foi num isso, lugar e não achou nada na hora. ou perdi uma oportunidade que estava linda ali do lado, alguma coisa, alguma obra, alguma coisa, assim, que Aham. fosse muito marcante que eu perdi por falta de pesquisa, assim, por falta de De saber que estava organizar. ali. Aham. Então eu sou bem, assim, até, restaurantes, que experiência que eu quero ter? Eu quero restaurante com vista, rooftop, porque pôr do sol, por exemplo, é uma coisa que eu amo, Coisas. então Essa tua conexão tem com que ter. árvore, com a natureza, tem que ter Muito. pôr do sol, Tem que ter né? pôr do sol, tem que ter sempre um parque, tem que ter alguma coisa nesse sentido, assim, uma praça, porque aqui no Brasil eu acho que isso não é muito evidente, mas quando a gente vai para fora, as praças são sempre marcos, são sempre Sim. lugares que tem arte urbana ou que tem monumentos históricos e então E o Edu, ele é assim mesmo? Ou vocês se dividem pra fazer o roteiro de cada um, assim? não, ele é Mas totalmente parceiro, ele embarca em tudo, gosta de tudo das e, mesmas tipo, coisas. aí eu vou perguntando, assim, a gente tem gosto bem diferente pra isso também. Então, assim, ele gosta de
estádios, carro, Carro. futebol, muito Coisa nessa pegada. do Vai no mágico, museu. né? Isso. Chega, daí tem sempre lá museu do futebol, museu do carro. Isso. Aí a gente foi pra Espanha, por exemplo, recentemente. Claro que ele, né? Então a gente foi pra Madrid. Ir Claro. para o estádio no Real Nossa. Madrid era o foco, né? Então, isso são os pontos que ele coloca. O restante, ele é muito parceiro Curte mesmo, assim, e fala: o que você decidir, tá bom, eu sei que você vai pesquisar muito, então, né? E aí eu realmente pesquiso pra caramba, assim. Legal. Porque arquitetura, essa coisa dos views que a gente capta na cidade, assim, aquela coisa de, nossa, que cenário é esse? Meu Deus, que lindo! Então, isso Você costuma aflora. contratar um guia, às vezes, para ajudar Não, ou não é muito do não. guia? Eu pesquiso muito, vejo muito blog de viagem, vejo muito, eu faço No quase que YouTube tem muita tudo coisa, né? sozinha, assim, Então, na tudo. verdade, quando você vai para um lugar, você o reconhece. Mais ou Né? menos. Você não Porque é muita conhece. pesquisa, Né? Acaba muito legal. reconhecendo, né? O espaço. Que delícia. Ai, é uma delícia O mesmo. Michael também gosta, né? Só que o Michael gosta de experiência Mas de eu gosto hotel, de coisa né? natureza assim também. A Dani sabe, né? Muito. E hotel, né? Procuro sempre pousadas que tem esse contato e tal, mas eu não sou muito de. Eu já sou o contrário, não sou muito de ficar Explorando. Eu sou fazendo muito... roteiro. Não, fazendo roteiro. Ah, Sou de chegar. Eu e- faço o roteiro. Saio de moto com o Ricardo e faço. Eu sempre sei onde eu vou dormir. É uma aventura, né? vocês são um nível adventure, né? Já é outra. É assim, a gente gosta de natureza, vocês são O adventure. Conf. Tem o Adventure e tem o Conf. Total. Uma Harley Davidson. Mas né? Mas é que nem você falou. Esse Você não aí, tem que o ir no Eduardo não é estádio. assim, esse vamos para acampar no... Não. Ele vai falar, não, eu gosto de um chuveiro quente, um bom restaurante. Não, mas eu também. Eu falo pra ele, eu viajo, eu vou pra onde você quiser de moto, mas quando você chegar tem que ser num hotel bom. Aham. Então, a gente fica em hotéis maravilhosos, deliciosos e tudo, mas Importante. viaja na chuva, no frio, no sol escaldante, né? Então, A gente é muito de vivenciar, assim, a gente quer muito sentir o local, né? Então, a gente anda muito a pé, pega muito metrô, muito. A gente fez uma viagem de 22 dias recentemente, Portugal e Espanha, e a gente realmente, assim, viveu Portugal e Espanha. Muito, sim. As cidades, a gente elegeu 4 cidades principais e foi visitando as mais próximas, assim, adjacentes. Mas foi. e o que pegou teu coração, Portugal ou Espanha? São tão diferentes, né? Muito Tão diferente, diferentes, né? mas Portugal me deixou bem. Lisboa, gostei muito de Lisboa. A gastronomia, né? É. A gastronomia, porque é o Os berço pães. do Mediterrâneo, né? Assim, É. os pães de Portugal, meu Deus, né? É um desafio, porque são maravilhosos. As pessoas foram muito afetivas, assim, eu gostei muito. Aí, Espanha, a gente foi para Madrid, Barcelona. Madrid, meu Deus, né? Aquela Gran Via é maravilhoso. Achei ela uma E cidade movimentada, Bonita também, né? linda, um organismo vivo, assim. E a arquitetura desses países, assim, o que você extrai de lá para colocar nos seus projetos? Claro, né? Fora o detalhe que nem você falou, assim, mas teve algum insight assim mais importante? Muitos. Na arquitetura comercial, eles têm muito. Por exemplo, tem uma loja de sardinhas em Portugal, que tem pelo país inteiro, que é uma loja extremamente temática, com motivo Ai, que circense, legal. Bem com lúdico. maravilhosa, lúdico ao extremo, assim, eles são criativos, assim, exponenciais, porque eles, por exemplo, eles criaram embalagens com datas desde o século passado e, por exemplo, aí você busca a data do seu aniversário e eles colocam na embalagem o que aconteceu de importante naquele ano. Nossa. Então, eu achei isso extraordinário, porque eu adoro a arquitetura comercial, eu gosto de trabalhar, de poder ter essa liberdade e trabalhar essa criatividade, trabalhar essa coisa do
tematizar mesmo, trazer essa experiência. A pessoa entra e realmente, assim, é incrível essa loja, Entra me num marcou outro mundo, né? muito. Falando de arquitetura comercial também, assim, acho que a arquitetura comercial foi o grande astro da viagem, assim, que me marcou muito em ambos. Porque Porto, por exemplo, tem o McDonald's mais bonito do mundo, Nossa. que é uma obra histórica eu não vou me lembrar a data agora, mas é uma obra extremamente histórica, extremamente clássica, onde o McDonald's teve a sensibilidade de manter o edifício da forma com que está. Não aparece vermelho praticamente Da marca. internamente. Aham. Eles tiveram esse zelo, assim, e isso foi muito evidente para mim, em cidades históricas. Respeito com a arquitetura local, né? Respeito. Toledo é uma cidade. Isso foi uma coisa que me marcou muito, muito, muito. Toledo é uma cidade totalmente em tons de areia, né? Então, assim, somente tons terracota, tons de areia, e todas as marcas lá têm esse respeito pela cidade, porque é o marco da cidade ser assim. Então, o Santander, eu lembro É que por isso que tinha ela se nome. tornou conhecida, né? Sim, Como é, né? A Débora tava exatamente. falando também que Israel também tem isso, né? Só Eu pode usar um tipo de pedra para manter toda uma Exatamente. Jerusalém, atmosfera, né? especificamente, né? Jerusalém só pode usar a pedra de Jerusalém, não pode construir com nenhum outro material, Isso é um respeito, edifícios e né? É um tudo. respeito. E é muito Total. interessante porque a gente até ouviu lá de relatos, né? Do olhar dos arquitetos, porque eu fui com um grupo de arquitetos, né? E o relato era assim: a cidade monocromática para receber a diversidade, né? Porque era gente do Exatamente. mundo inteiro, de todas as Uhum, religiões, uhum. de muitas vestimentas. Para receber Tinha todas lá. as cores. Então, todas as Nossa, mas cores do mundo e a cidade monocromática. Então, assim, ali eram atores principais e a cidade era coadjuvante, isso elegante, é muito muito legal, né? elegante. Isso toca a gente quando. Toca, né? Porque você fala, Tem como eles significado. conseguem? Como ninguém se E marcas revolta e faz o contrário? mundiais, né? Assim, o Santander é aplicado minúsculo, assim, e na cor da areia. Então, Respeito, né? isso é bem, É bem uma roupagem, né? Que a marca se veste daquilo que representa onde ela tá ali inserida, né? inserida, exatamente. Respeitando, Ela se né? torna parte E do não deixa meio. de comunicar, né? De criar uma experiência, né? Isso que Mas isso a gente tem visto assim, né? Assim como essas marcas respeitarem costumes dos lugares, trazendo do macro para o micro, vocês como profissionais, eu percebo várias vezes o cuidado de vocês de cuidar de um objeto do cliente, de acomodar um santuário na casa, Uhum. minha coleção, né? Na cliente, minha coleção de pratos, o canto da Isso, África, né? Então, isso. assim, de você não menosprezar essas memórias, né, que o cliente Memória. tem A jornada do cliente, né? Porque o que você tem e você carrega, e principalmente objetos, que você carrega um tempo, você carrega na sua vida, você trazer e deixar dentro da sua casa, aquilo é muito importante porque teve uma história. Cada objeto Aham. daquele teve uma E o que história. você faz tão bem, né, Dani, que é desafiante, mas adequar isso tudo ao projeto, né? Toda essa memória, todos Exatamente. esses objetos ao projeto. Porque eu já presenciei situação de profissionais ai, meu Deus, vou ter que usar Ou tal coisa, esconder, querer né? Produz esconder, Ah, e... não, vamos né? colocar. eu sou daquela que quero ouvir história de cada prato, sabe? Me conta desse É daqui. isso que constrói um É, projeto, né? é. Projeto de vida, né? Porque é um projeto que vai ter alma, eu falo. E os pratos, eles foram todos acomodados, não por acaso, num espaço de canto alemão que a gente criou, no espaço de Aham. copa, né? Como ela chama, minha copa, ela fala. Então, que é um lugar onde toda a família vai se Se reunir para tomar reúne. café, Aham. e aí vai ficar muito mais visível todos esses pratos para que eles relembrem essas histórias. Resgate, né? Porque muitas delas foram vividas junto, em conjunto, né? Sim. Então, isso, pra mim, tem muito valor, muito valor. Que bom, né? Que você tem esse valor dentro de você para você Muito, poder atender o cliente dessa forma, muito. né, Dani? É. E dos teus projetos, tem algum assim que você tem uma história diferente, uma coisa assim muito marcante para você? Ai, tem vários.
tem muitas histórias, muita... Algum que mexeu você, assim, pelo... Eu acho que tem alguns que mexeram por história e outros por desafio, realmente, assim, porque tem projetos que vão ao máximo, te desafiam ao máximo, assim, né? Então, tem um projeto comercial que para mim foi um grande desafio e um grande mérito, assim, porque eu acho que ficou bem interessante, foi uma coisa 360, assim, foi fazer uma reforma, conciliar uma parte nova, renovar todo o conceito interno dessa loja e renovar a roupagem de fachada e de marca. Então foi muito profundo e por muito tempo, foram 3 anos e meio, 4 anos em todo esse processo, e eu acho que gerou um resultado muito, muito legal e foi muito desafiador. Então esse é um projeto comercial que me marcou muito, e Residencial tem muitas histórias, assim. Eu acho que é engraçado, né? Mas eu acho que uma área de festas que a gente fez que foi muito compacta, assim, extremamente compacta. E que tinha muito desejo e que a família inteira participou. Era um casal com 2 gêmeas e um filho mais velho, e todo mundo participou e cada um fez um pedido. E aí, quando ficou pronto, muito próximo do Natal, e quando ficou pronto, a cliente me ligou, assim, me mandou uma mensagem chorando, assim, porque foi o Natal mais lindo da vida dela, e me agradecendo. Então, isso foi lindo, assim, foi tipo uma coisa que Forte, se eu né? falar, me emociono. Aham. E foi um projeto pequenininho, foi um projeto que... Só que era o sonho deles e era a É, possibilidade pra deles, eles era né? grande. e era o sonho deles Era o realizado. que cabia na vida deles ali, né? Exatamente. E foi muito legal, foi uma coisa que me marcou bastante. E de lá, nossa, tem muita história, né? Tem muita, Imagina só. 14 anos de 14 muita anos. história. Ah. Muita, muita. Dá pra chamar ela várias outras vezes. São vários aqui, episódios né? da minha vida. Capítulo 1, Vamos fazer capítulo vários, 812. Isso aí. Dani, que delícia, obrigada por você ter Obrigada a aceitado vocês. vir aqui comemorar conosco os 25 anos de Ah. franquia da Porto Belo Shop. Que legal. Para nós é um momento prazer. importante, né? Eu estou nessa história há 6 anos, né? Nós estamos aqui com a Porto Belo Shop Cascavel há 6 anos. E a gente também agora já tem uma caminhada de história da Porto Belo com a Daniele Jung, né? Que legal, um E prazer. daqui uns dias do Espaço de Casa D. Casa D. D. Casa D. Que lindo. Isso mesmo. Parabéns, mais Obrigada. sucesso. Fazer um Amém, brinde. amém. Pra todos Essa xícara nós. exclusiva. Muito. Ai, adorei. Presente da Porto Belo. Adorei, já tô aqui usando ela. Que bom. Delícia, foi um prazer gigante. Que gostoso.